agora a gente vai conversar com o Ricardo Ramalho, não é isso? O Walter Miro, isso ele mesmo. Que é master terapeuta e também hipnoterapeuta, não é isso? Já fazendo a retificação com relação à informação que eu trouxe no bloco anterior, aproveitar que agora a gente tá no ar, né? No anterior não tava no YouTube no e YouTube, Facebook. exatamente. Né? Tava apenas no rádio e nos aplicativos. Ricardo Ramalho é o nosso entrevistado de hoje na edição do programa Estúdio Livre. Bom dia. Bom dia, Ricardo, prazer recebê-lo aqui, viu? E um abraço, Clécia. Bom dia. Prazer, bom dia a todos. Eu quero fazer o registro de que me sinto honrado e privilegiado de poder estar aqui nessa casa, nessa empresa tão respeitada. E aquilo que eu ouvi falar é uma grande verdade. A gente chega aqui e se sente à vontade, é muito bem acolhido. Que maravilha. Né? Eu me sinto honrado realmente. Eu gostaria de fazer um registro, de antemão, meus sentimentos aos familiares do Aragãozinho. Infelizmente, são situações que acontecem, independente da nossa vontade ou não. Exato. Né? Está aqui o registro feito. A gente anunciou durante a semana que falaria sobre o Janeiro Branco, né? Eu queria que você começasse falando um pouco a respeito de como surgiu, de onde surgiu e por quê, o Ricardo. Silvio, a grande questão, especificamente com relação ao janeiro, essa data, ele tem como referência outras datas, né? Como Outubro Rosa, é a busca de chamar a atenção sobre um tema extremamente importante. Na verdade, um grupo de psicólogos, já registro aqui o meu respeito, o meu carinho aos co-irmãos da área, de Minas Gerais, que em 2014 decidiram levantar essa bandeira, porque os números que aparecem, né, pela própria Organização Mundial de Saúde são alarmantes. Então, a intenção é trazer o assunto para dentro de casa efetivamente, desmistificar, utilizar linguagens absolutamente corriqueiras para que as pessoas consigam compreender o que é ter uma mente sadia, de que forma você está mantendo a sua mente sadia. Se considera uma mente sadia aquela pessoa que... Vamos tentar trazer da seguinte forma. Uma pessoa que tem... um dia está um pouco triste. No outro dia está um pouco melhor. Ela tem esses altos e baixos. Talvez você ache que seja natural. Mas realmente a pessoa da mente sadia. Ela tem altos e baixos também. Ela tem os seus medos. Ela tem os seus momentos, né, de ansiedade, de tristeza, Ricardo. Porque quando se fala em mente sadia, imagina-se que aquela pessoa está bem o tempo todo, as 24 horas do dia, né, os 365 dias do ano, mas não é assim, não é? Considera-se mente sadia até que ponto? Até o ponto que não incomode. Sei. Até ao ponto que não comprometa o seu estado emocional. E se tiver uma pessoa nessa condição que você falou, 100% o tempo todo, com certeza ele não está com a mente sadia. Não, não está. Né? A grande questão com relação à mente sadia está envolvido diretamente com o teu estado emocional. De como você se sente. É elementar que existem situações e momentos da vida de uma pessoa que tem oscilações. Né? Absolutamente normal. Por exemplo, uma notícia dessa, os familiares, enfim, o povo, as pessoas, os amigos dele, né? Tá todo mundo comovido com relação a isso. Então não dá para você estar feliz num momento desse. Mas a questão é de que forma emocionalmente você está com relação a essa questão, por exemplo, e outras questões do seu dia a dia, da sua vida. Né? Os números que você citou, que a própria Organização Mundial mostra para a gente, eles são alarmantes, porque isso aí é estatística precisa. Você imagina situações de pessoas em que, por uma questão de falta de informação, de entendimento, de compreensão,
elas não falam o que estão sentindo. Então, elas acabam represando, somatizando, e aí aparecem as famosas doenças psicossomáticas, aparecem situações de pessoas com comportamento bipolar, acontece pessoas de ter fulano surtou. O que aconteceu? Né? Não é bem que isso é que já vinha acumulando, né? Não existe um fato específico que justifique isso. Eu sei. No que represou todo o problema, não levou, né, ao conhecimento dos amigos e da família, para um tratamento, represou, então, a coisa chegou ao momento de, parece que surtou, né? Mas era o que já vinha acontecendo há algum tempo, né? O que às vezes acontece é que o copo já estava cheio e ninguém sabia. Né? E é por essas e outras que aparecem as situações mais graves, que é de suicídio, por exemplo. Agora, como detectar, Ricardo? É possível detectar. Ou é né? possível, exatamente, né? Aí é que está. E aí está o verdadeiro motivo do Janeiro Branco, de trazer para a linguagem do dia a dia das pessoas, para o diálogo, a referência de como é que você está se sentindo bem. Muitas vezes a própria pessoa, ele é o corresponsável por manter o sigilo daquilo que ele está sentindo. E por que isso acontece? Tem vários fatores. Eu ia até questionar mesmo, né? Porque se você não está bem, como é que você guarda aquilo, né? Qual o motivo da pessoa guardar aquilo? Primeiro, muitas vezes por medo. Segundo, que você vai ter que se expor para alguém, e dependendo do modelo de educação que você teve, engula o choro, cala a boca, menino, tem que aguentar, a vida é dura mesmo, tem que ser assim, não tem que reclamar. Então, durante o processo, né, de vida de um ser humano, muitas vezes a gente faz, dentro do processo terapêutico, a analogia de uma criança andando por uma estrada sozinha, sem mala nenhuma. Então, no começo é um pacotinho de fralda, depois começa a aparecer uma bolsa, depois vem uma mala, depois tem alça, às vezes não tem. E o peso e vai você aumentando. trazendo, e você trazendo. Durante esse percurso, você não tem a capacidade de avaliação ainda do que te pertence. Então, você vai como absorvendo tudo que está acontecendo. Um cidadão esponja. Ou seja, ora você pega o que te pertence, ora não te pertence, ora você não sabe nem distinguir o que te pertence. Então, é muito importante que a pessoa tenha a percepção de que, como é que eu estou me sentindo? Eu estou bem? Por que está acontecendo isso de novo? Eu tentei fazer isso e existe algo que me prende, algo que me dificulta a execução dessa tarefa, de lidar com pessoas, abuso de autoridade, tem de tudo que você pode imaginar. Aqui tem o seguinte, ansiedade 9,3% das pessoas, depressão 5,8%. Ansiedade e depressão não são a mesma coisa? Não. Ou existe diferença? A ansiedade provoca a depressão? Não é uma questão... Ou são distintos? E dentro do número que a gente fala de depressão, muitas vezes você pode também já ter o quadro do número de ansiedade, você já pode ter o quadro também de depressão. A questão é diferente. A ansiedade, ela está ligada diretamente a uma necessidade eminente de você resolver algo que nem aconteceu ainda. Então, você tem uma situação futura para resolver na semana que vem e você já começa a sofrer agora. A sofrer. Então, primeiro é fazer a leitura. Por que você precisa sofrer? Por que? Então, a questão é aprender a avaliar o momento para cada coisa. Segundo, quando você fala da depressão, você está fazendo referência não ao futuro, mas ao passado. Está ligado diretamente a traumas. A angústia, no caso. Não. A angústia, ela é uma consequência. Vamos dizer assim, o que é propriamente dito a depressão? São registros, quando você senta com um cliente para conversar com ele, para fazer o trabalho de anamnese, iniciar o processo, primeira coisa que você precisa fazer dentro do processo terapêutico é situar ele. Ele saber exatamente aonde ele está. Porque muitas vezes ele está tão envolvido emocionalmente
que ele sabe o que ele não quer, mas ele não sabe nem para onde vai. Então, se ele não sabe para onde vai, significa que ele também não sabe onde ele está. Então, primeira coisa é, calma, vamos sentar, vamos analisar o que dói, qual é a tua dor, qual é a tua angústia, qual é o teu medo, o que está acontecendo. A pessoa depressiva, ela muitas vezes não consegue explicar, né? É uma dor que sente, mas como é essa dor, né? Que tamanho, né? Dói onde exatamente? Porque é a dor na alma, né, Ricardo? Aí não tem, a pessoa não consegue dizer, não consegue verbalizar isso, aquilo ali. Sente, mas não sabe dizer o que é que está sentindo. Sabe que é uma dor. Essa colocação sua foi extremamente importante, porque mostra que, primeiro, existe, propriamente dita, a dor, tanto é que ela sente. Um estado emocional dela possibilita ela perceber que existe algo errado, só que ela não sabe explicar. E por que isso acontece? Muitas vezes são situações do passado que criaram alguns traumas que, por uma questão até de proteção, impede que ela lembre do que seja. Aí está, diria para você, a essência do trabalho da hipnoterapia. Uhum. Que é o que a gente quer falar daqui a pouquinho, que você explique para a gente como é que é feito o tratamento, né, através da hipnoterapia. Isso. Então, a primeira questão, que é muito importante, é a pessoa compreender que é ela que é dona da mente, não é a mente que é dona dela. Significa que, quando você começa um processo terapêutico, você, de uma analogia, você pensa no sentido de um iceberg. Ou seja, a ponta do iceberg, em termos da sua mente... É só um pedacinho. É um pedacinho apenas de 5%. E esse 5%, ele está alinhado diretamente com o seu senso crítico, do que é certo, do que é errado, se isso pode, isso não pode, eu deixo... Aí... As decisões estão ali, nos 5%. Exatamente. Que a gente chama do lado racional da coisa. A grande parte está embaixo d'água, que é o iceberg, está todo o seu estado emocional. Então são sentimentos positivos e não tão positivos, traumas, angústia, rancores, situações em que pode ter provocado um trauma tão grande que você não se permite ver para não sofrer mais ainda. Então, aí está a forma de percepção de que algo não está bem. Porque a gente percebe. A diferença de uma patologia, digamos, de ordem física, é que eu estou sentindo um formigamento na perna, eu vou no médico e vou dizer, olha, é um formigamento, eu estou sentindo uma dor no meu braço direito, é uma dor no meu braço direito. Só que quando você fala o seguinte, eu não bati em lugar nenhum e estou sentindo uma pressão, estou sentindo uma dor, estou sentindo uma angústia, eu vou falar o que, para quem e como. É muito mais difícil, né? Então, até porque nem você sabe explicar como. E aí a necessidade de um profissional devidamente qualificado para que possa te ajudar a fazer a leitura desse processo. Diga, Valtemiro. A respeito dessa questão da hipnoterapia, né? Inclusive um ouvinte, ela pergunta aqui pra gente se, por exemplo, os remédios são a única saída para a questão de tratamentos mentais, ou se pode ser feita algum outro tipo de terapia, alguma alternativa para que não seja necessário você estar tomando a medicação. Dentre elas, a hipnoterapia é recomendada? É importante esclarecer que, uma vez diagnosticado algum problema de ordem mental, algum transtorno, alguma coisa, é importante identificar qual é o nível de gravidade disso. Por quê? Porque, às vezes, a hipnoterapia, ela entra associada, auxiliando um outro profissional de uma outra área, que pode ser um próprio psicólogo, pode ser um psiquiatra, enfim. Cada caso é um caso, nós não podemos generalizar isso, porque nós estamos falando de especialidades diferentes. Elas podem até trabalhar em conjunto, mas ela tem especificidade. São características, são escopos diferentes
de acordo com a necessidade daquela pessoa. O que acontece é que muitas vezes é necessário, sim, né, o remédio para controlar impulsos que aquela pessoa tem, né, de síncopes, de surto. Agora, a grande questão é identificar a causa disso. E a causa disso, ela não vem através do remédio, compreende? A gente precisa, sim, um profissional, e aí dependendo da linha de trabalho, um psicólogo, dependendo da linha de trabalho, o próprio hipnoterapeuta, conseguir fazer a leitura disso para que se resolva. Por isso que muitas vezes a pessoa está em um processo... E a leitura é aquela conversa, né? É aquela conversa porque é tentar descobrir. Porque como a pessoa não sabe expressar o que é que está sentindo, então é aí onde entra o profissional para ir na conversa tentar detectar onde é que está. E em busca dessa outra parte do iceberg, não é isso? Exatamente. E identificar qual é a situação real que está provocando aquilo. Aí você pergunta, mas Ricardo, se ela não sabe, como é que você acha? Você pode achar isso através da sintomatologia, do que aparece para ela, né? De como aquilo se expressa. Olha, eu sinto uma dor no peito, eu sinto uma dor na cabeça, eu sinto um peso no meu ombro. E muitas vezes, fisicamente, a pessoa começa a definhar, não é, o Ricardo? Também, né? Também. Agora, deixa eu te perguntar, a gente falou da hipnoterapia, então deixa eu te perguntar... como leigo, né, no assunto, e eu sei que muita gente também fica naquela dúvida, como é que é feito esse tratamento? Porque a gente vê muito em filme, né? A gente vê muito a pessoa hipnotizada, em 1, 2, 3 você dorme, aí a pessoa, começa a dormir. Não é assim, não é? É muito interessante essa... Porque sempre é essa imagem que passa... linha de raciocínio. Não, mas né? Absolutamente... É por aí, né? Porque sempre em filme a gente vê, bora hipnotizar, fazer um trabalho, né? Então vai lá, conta, estala o dedo e a pessoa cai no sono ali. Deixa eu só finalizar a questão Pois que não. foi levantada. Então significa que a hipnoterapia, ela, dependendo da situação, ela apenas trabalha como uma associada, uma outra linha terapêutica auxiliar, ajudando no processo. E aí sim tem que tomar todas as medicações, porque existem médicos especialistas em outras áreas que conseguem medir outras questões que o hipnoterapeuta não consegue. Então, continua se tomando e trabalhando paralelamente. O que vai acontecer é que, uma vez ajustando isso, o seu estado emocional, você passa a não ter mais a correlação com os sintomas físicos que aparecem. Então, se isso está acontecendo, começa a se diminuir o processo de tomada dos remédios. Agora, essa questão de parar, de mudar, só o profissional da área específica que prescreveu é que pode fazer isso. O hipnoterapeuta jamais entra numa questão dessa, ok? Com relação à questão... do tratamento, como é que é feito, né? Que você levantou... aí existem algumas questões de ordem do próprio vocabulário, né? Quando a gente às vezes fala assim, 1, 2, 3, durma, né? Primeiro que ninguém dorme, você está absolutamente consciente. Eu poderia chegar para você, 1, 2, 3, relaxe, se sinta bem, se concentre. Por quê? Porque a hipnose, propriamente dito, é um estado e exercício natural do ser humano. Todos nós fazemos isso todos os dias. Existe uma diferença, e as pessoas confundem, hipnose com transe. O que você falou foi uma indução ao transe. Ou seja, quando terceiros, ou o hipnoterapeuta, ou você mesmo pode desenvolver um processo de auto-hipnose. Sempre vai existir isso. Mesmo que seja uma outra pessoa provocando isso, estimulando isso, ok? Mas isso só acontece se você permitir. Ricardo, qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Qualquer pessoa pode, sim. Porque isso é um estado natural. Desde que ela Não existe permita. uma que tenha mais predisposição e outras não. Não existe a isso. predisposição é eu aceito ser hipnotizado ou eu não aceito ser hipnotizado.
Porque num processo terapêutico dessa ordem, existe o percentual que cabe ao profissional. A gente chama de 50-50, que 50% é dele e 50% é você. O quanto realmente você quer. É que a grande questão é que quando chega num processo de busca do hipnoterapeuta, a dor já tão grande, ele já passou por tanta coisa, ele já passou por outras áreas, e que ele não se identificou, que ele fala, meu amigo, se você disser que é para fazer, eu vou fazer. Né? Então, a grande questão é o quanto você está disposto, o quanto você realmente fala, eu vou permitir que aconteça. Porque se nós estamos falando de uma questão que não é uma patologia de ordem física, aparece o efeito, é emocional, eu não consigo te dar uma droga, um remédio, para que você busque efetivamente um equilíbrio mental, um estado emocional. O remédio, ele vai te segurar, ele vai te manter fisicamente nas condições que você precisa de convivência, de trato, de encaminhamento. O que precisa analisar é qual é a causa, qual é o efeito de que está mudando o teu comportamento, a tua sensação. Muitas pessoas perguntam, Ricardo, então o que acontece com a pessoa é a razão dele estar com esse problema? Por incrível que pareça, não. Não é o que acontece com ela. Porque muitas vezes o que aconteceu, aconteceu com você e mais pessoas. Então, vamos dar um exemplo aqui, trazendo a coisa para uma coisa mais real. Suponhamos que todos nós aqui da sala estamos viajando e vimos um acidente. Vimos um acidente. Nós vimos o mesmo acidente. Se alguém perguntar para você, Silvio, como é que foi? Você vai dizer isso. Se perguntar para o Walter, se perguntar para o Anderson... Cada um tem a sua leitura. Então, vamos compreender o seguinte... Eu nem consigo ler porque eu não chego perto. Quer dizer, já é uma situação bem diferente, né? Porque eu não consigo, não me sinto bem em ver aquela situação. Então, tem pessoas que gostam de chegar lá perto justamente para quando perguntar, olha, é assim, assim, assim. Eu não vou conseguir porque eu não chego perto. Ou seja, cada um tem a sua... leitura. A sua verdade. E sua condição também, exatamente, né? Exatamente. E sua reação àquele caso ali. Então, quando você fala da reação, significa que qual foi a emoção que ficou atrelada àquele caso, àquela situação. E isso necessariamente não é só em coisas ruins, não. Né? A nossa mente ela é extremamente eficiente. Vamos para o intervalo. Eu gostaria de saber quais os casos, enfim, que eu devo procurar a hipnoterapia, né? Quais são as condições em que eu me encontro que devo procurar, né? Ou eu estou me sentindo bem também, é interessante procurar para uma análise, né? Como é que você recomenda, né, esse tratamento? E tem pergunta no Face também, quer deixar uma no ar? Temos sim, tem uma pergunta aqui do José Renato. Bom dia, gostaria de saber se o medo a algum trauma antigo pode ser tratado através da hipnoterapia. Pergunta do... Agora 11h31. Estúdio Livre Entrevista. Estamos de volta com o programa Estúdio Livre, aqui pela sua Rádio Polo. Bom dia, Silvio. Me informe, por favor, se o medo... é uma pergunta, deixa eu segurar isso aqui, porque tem a pergunta... É a mesma pergunta. É a mesma pergunta, isso, se o medo de qualquer situação ou pânico faz parte de quem tem ansiedade depressiva. Não, é uma pergunta de tema semelhante. Semelhante, né? Né? Pode ser tratado através da hipnologia. Pois é, Adriana, no caso, a pergunta que você fez repete aí, por favor. A pergunta era do José Renato, é o seguinte, gostaria de saber se o medo devido a algum trauma pode ser resolvido através da hipnoterapia. Pois é, e a Adriana Batista, se o medo de qualquer situação ou pânico faz parte de quem tem ansiedade depressiva. É semelhante, né? É semelhante. São temas similares, né? Bom, aí está o motivo, o porquê do Janeiro Branco. A primeira coisa, não é para ninguém perder o medo.
O medo é extremamente saudável, porque o medo está atrelado à prudência. Agora o excesso, Agora, a partir do momento que ele extrapola o nível natural do medo, por quê, Ricardo? Eu não quero perder o medo, eu quero perder o meu medo de andar de carro. E aí o cara vai andar 200 km por hora, você vai dizer tudo bem? Não. O medo natural, dentro de um parâmetro natural, e qual é o parâmetro? É você se sentir bem. Sempre a referência é o seu estado emocional. Se isso te provoca algo que está te incomodando, então significa que precisa ser revisto. Então, em termos de parâmetro, de limite. Muito bem. Quando você usa a palavra pânico, você já saiu do limite do medo e está entrando em um outro processo de pavor, de pânico. E isso precisa ser cuidado. Por quê? Porque se você está em um estado de pânico, você está perdendo o seu senso crítico, o seu equilíbrio emocional, o seu estado emocional. Muitas vezes... o pânico você trava, né? Você não chega nem perto, você não consegue absolutamente nada, não é? É exatamente isso. Qual é o seu estado emocional que você caracteriza como uma situação de pânico que está tirando você a capacidade de fazer o que você precisa fazer, do que é necessário fazer. Então, é muito importante essa percepção de que o medo, ele é prudente. Então, precisamos compreender que ele faz parte da nossa vida. Agora, a partir do momento que ele incomoda você, a partir do momento que ele está mudando os resultados daquilo que você quer fazer da sua vida, e aí é em todos os aspectos, porque o estado emocional, ele aparece em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Por quê? Porque está com você. Então, assim, para resumir, o medo é normal, é natural, até o momento em que não prejudica o seu dia a dia. Exatamente. A partir do momento que você começa a ter prejuízo no seu dia a dia, então é interessante procurar o tratamento, e a hipnoterapia trata isso aí. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, com relação àquela questão que ele disse do trauma, propriamente dito. O trauma já é uma ocorrência que impactou e que está guardado na memória dele. Então, significa que precisa, e tem a ver com o que nós estávamos conversando antes, né, identificar o que aconteceu. E, Ricardo, tem como mudar o trauma que ocorreu? Não, não tem como mudar o trauma que ocorreu. Porque o que ocorreu, ocorreu, efetivamente. Eu não posso dizer para você, olha, aquele acidente que você teve, que hoje você não dirige mais, não aconteceu. Isso não existe. Agora, o que existe e é possível é modificar o estado emocional, de que forma você está guardando essa informação. E isso quer seja por um acidente, quer seja por uma situação de falecimento de um familiar, ou seja, trauma é trauma, existem diversas situações. O que vai se trabalhar, usa-se uma palavra dentro do processo, chama-se de ressignificar. É igual o que você fala, por exemplo, tem criança que tem medo de palhaço. Alguma coisa aconteceu para que, ao invés de palhaço ser algo alegre para ela, torna alguma coisa assustadora, não é? Então foi algo que ocorreu, algum trauma que ocorreu, e ela fez a junção com aquele palhaço. É mais ou menos isso aí? Eu diria para aí você faz o tratamento para que, palhaço, embora que dependa, então os palhaços estão feios, mas enfim, né? Esse de pitombinha não, velho. Mas essa questão que você comentou, ela é muito interessante, porque quando você fala de palhaço, você pode estar falando de cobra, você pode estar falando de borboleta, você pode estar falando de rato, de barata. Então, quer dizer, aí mostra uma outra questão. Não é efetivamente o palhaço, não é efetivamente a barata, o rato, é o que essas figuras representam para você. É a forma com que você enxerga. Pronto, é justamente isso que eu falei. De repente, ele viu o palhaço e imediatamente algo de ruim aconteceu com ele. Ele relacionou o palhaço. Estou certo? Não. Não é que necessariamente algo de ruim aconteceu com ele. É que
a forma com que foi apresentada a figura do palhaço num primeiro momento impactou ele de uma forma. A nossa mente, ela é extremamente inteligente e ela aprende de duas formas, ou através do impacto ou através de um processo de repetição. Aconteceu de novo, aconteceu de novo, aconteceu de novo, e aquilo vai somatizando aquela imagem, e aí você vai trazendo à imagem sensações, emoções que ficam atrelado àquilo. De repente, a figura do palhaço, daquela pessoa, caracterizada, apareceu para ele, e ele não tinha a sensibilidade suficiente para lidar com algo tão diferente na cabeça dele. Então, aquilo necessariamente não foi o que provocou, mas a leitura, como ele não tem referência, foi algo que assustou ele. E esse processo causou para ele um estado emocional que atrelou. E aí, independente da idade que ele tenha, se é um trauma, se está ali, ele pode ter 20 anos, 30, 40, 50, que ele não quer ver palhaço de jeito nenhum. Mas em algum momento o tratamento é totalmente possível. é possível, né? Sim. Bom dia, a crise de ansiedade pode virar depressão porque tenho direto crises e faço acompanhamento com psicólogo porque não estava aguentando mais com as crises e me dava crises de choro. Faz uns 10 anos que convivo com essas crises. Não assinou, não sei se quer preservar aqui o nome, né? 8135 é o final do telefone da pessoa. Tá, então, primeira questão, continue sim com seu psicólogo, né? É um profissional qualificado para te ajudar nesse segmento. Se você perceber que só isso não está sendo suficiente, e aí é onde entra aquela questão de uma associação, né, de tratativas, de que forma, quais as áreas que poderão ser envolvidas nesse processo. Você pode conversar com a própria psicóloga e dizer, olha, eu estou me sentindo assim, assim, existe uma outra linha de tratamento, através da hipnose, você vê algum problema, a gente pode estar fazendo juntos. A grande questão não é com relação ao profissional apenas, mas é ao seu bem-estar. Você precisa estar bem. Você precisa entrar em um processo terapêutico, e aí N profissionais podem estar usando uma tecnologia, está usando um tratamento com você, que vai te auxiliar simultaneamente a conseguir isso. Se você não está se sentindo bem, precisa se avaliar junto com esse profissional. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Eu estou pensando em buscar também essa outra alternativa. O que você acha? Bom dia, meu trauma é falta de dinheiro e cobrança dos cobradores. Tem cura isso aqui? Tem, já tem, né? tem. A cobrança dos cobradores na porta, diz que é o grande trauma que tem aqui, Vamos né? começar já para a solução. Pare de comprar. Esse é o primeiro passo, né? Mas tem mais perguntas aqui via Facebook também, não é Via isso? Facebook, temos aqui duas perguntas da Elisângela Lima Silva. Bom dia, o alcoolismo pode ser algum trauma que acaba desencadeando a que você venha se tornar alcoólatra? E outra pergunta, as pessoas que tomam remédio para ansiedade ou algum remédio para tratamentos mentais, é um tratamento que acaba se tornando perene ou em algum momento o médico pode fazer a interrupção daquele tratamento ao perceber que a pessoa não tem mais a necessidade de tomá-lo? Vamos para o intervalo e ele responde daqui a pouquinho na última parte do programa. Muito pertinente a temática, entrevista muito esclarecedora. Parabéns, Rádio Polo, pela qualidade e responsabilidade com o seu público. A gente volta já já. Vamos começar pela segunda. Certo. A partir do momento que você está tomando medicação, não tenha dúvida, se não deveria ser um profissional prescrevendo isso. Se ele está prescrevendo isso, é porque ele está acompanhando o seu processo e vendo a real necessidade de você continuar a tomar essa medicação. Numa situação dessa, é muito provável que você precise associar um processo terapêutico em conjunto para que o seu estado emocional se restabeleça e o seu médico que prescreveu perceba a necessidade de diminuir a dose ou parar.
Agora, essa concepção tem que ser definida pelo médico que está prescrevendo essa medicação. O hipnoterapeuta, o profissional que trabalha na área de terapia, em situação nenhuma, ele pode fazer essa intervenção. O que ele pode é usar a sua competência técnica e aí sim desenvolver um processo de alinhamento para que você possa restabelecer o seu equilíbrio emocional e com isso mostrar para o médico e ele perceber a necessidade ou não de continuar com a medicação. Você pode fazer o tratamento com o psicólogo, o psiquiatra e o hipnoterapeuta de forma contínua ao mesmo tempo? De forma Sim, simultânea? sim, associado, pode sim, né? sim, desde que todos saibam o que está acontecendo. Por quê? Porque é como se você estivesse trabalhando, e de fato com especialidades diferentes. Então vamos fazer o seguinte, eu vou me concentrar nessa parte, vou me dedicar a isso, e essa outra fica por conta desse profissional com essa especialidade e assim com esse outro. Então, o psiquiatra com medicamento, psicólogo sim, com a conversa, evidentemente, e a sua especialidade fazendo um aprofundamento, né, na investigação da causa daquele problema no cidadão. Né? E fazer os devidos ajustes conforme a necessidade que ela tenha para melhorar o estado emocional dela. Qual a idade, a partir de que idade a pessoa pode fazer a hipnoterapia? A partir do momento em que ela tenha a capacidade de raciocínio. Então, não existe um prazo menor. Eu ia trazer para você, mas como os dados hoje, por causa do evento da Covid, as estatísticas estão totalmente fora de uma realidade. Mas se você pegar pelo SUS, o nível de internamento já começa a partir de internamento, de distúrbios, a partir de 7, 8 anos, 10 anos. E aí você já começa a ver um nível de comportamento que está provocando, eu estou falando já de clínica, nós estamos falando já de internação hospitalar. Então, para chegar nesse nível, é porque algo acontece. E, independente disso, do tempo de vida, a partir do momento que ele tem a capacidade de racionalizar as coisas, você pode começar com esse processo. Bom dia, Silvio. Eu tenho muita ansiedade. Já fiz acupuntura com o Roberon, me ajudou bastante. Este ano vou procurar também um psicólogo, né, o Reginaldo Lopes, né, apenas citando, né, o problema de ansiedade dele. No caso dele também, a hipnoterapia poderia ajudar bastante, né? Com certeza, com certeza. Deixa eu ver aqui, só mais uma pergunta para a gente fechar. Uma outra que isso, ficou... relacionada à questão do alcoolismo, né? Se o alcoolismo ou qualquer outro tipo de vício pode estar relacionado a essa questão de trauma. Existe uma questão que é muito importante. Todos nós temos, por essência, a necessidade de ser feliz. Todos. O que acontece com relação a situações de vícios? E aí, necessariamente, não precisa ser o álcool, pode ser qualquer outra situação, porque vício é vício. Vício é doença. Independente, né, do que... Precisa ser tratado, né? Nós precisamos, o nosso corpo adora a dopamina. E a dopamina é algo que é produzido naturalmente. Você pode, através de exercício, através de uma boa alimentação, através de desenvolver atividades que façam com que você se sinta bem, gerar a dopamina. Muito bem. Quando por alguma situação você não procura fazer isso, você não aprende a fazer isso, você pode começar a buscar a dopamina sintética, que pode ser qualquer coisa que não seja gerada por você, mas que provoque em você a sensação de bem-estar. Quando você conversa com uma pessoa dentro de um processo terapêutico que tem vícios, e mais uma vez, independente de qual é o vício, e você pergunta para ela, onde ela está em uma situação sóbria, você sabe que esse vício está prejudicando você? Sei. Você sabe que está comprometendo sua vida enquanto pessoa, no seu núcleo familiar, no seu núcleo profissional? Sei. E aí vem a pergunta, e por que você continua?
Ele diz, eu sei que está me fazendo mal, Mas eu continuo. não consegue se livrar daquilo, né? Dependendo da situação, e aí é mais um exemplo que precisa associar várias especialidades juntas para cuidar dessa pessoa, porque já pode estar existindo uma dependência química, no sentido orgânico mesmo, o corpo dele já precisa, então tem que entrar com algo para auxiliar nesse sentido. Mas a gente precisa descobrir qual é a causa, o que está faltando nele. Por quê? Porque existe algo que faz com que ele diga, ao invés de eu procurar a dopamina através de um exercício, de uma atividade, de uma boa alimentação, eu vou pelo caminho mais curto. E tudo na vida tem um preço. A Carmen Silva, ela pediu aqui para você ler a mensagem dela, por favor, para a gente fechar aqui, 11h56 já. Certo. Veja aqui, um abraço, Carmen, que eu não sei se é a mesma, né, que é a mãe do Touro, né, mas ela até pediu aqui, leia a minha mensagem, por favor, certamente está embaixo aí, você pode ter passado dela, ou não percebido, viu? Certo. Apenas, encontrou? Tem aqui uma mensagem, Carmen Silva. Bom dia e os demais. Queria saber se a ansiedade só é tratada através de remédios. Meu filho está tendo com frequência crises de ansiedade. A mão dele encurta, acredito que seja encurta, né? O corretor aqui modificou. Pode ter modificado, exato. A mão dele encurta, trava e não abre a mão dele enquanto ele não toma a medicação. E ele sente muita dor. Relacionada aqui ao tratamento de ansiedade através de medicamentos. Tá. Então, o que é importante deixar claro é que em uma situação dessa, significa que há a necessidade da medicação, sim. É importante ela manter o diálogo aberto com esse profissional, o médico que está prescrevendo isso, e perguntar para ele, doutor, mesmo com a medicação, está ocorrendo esses momentos de pico, o que a gente poderia estar fazendo? Eu poderia estar fazendo uma outra medicina alternativa para que possa ajudar a gente? Esse processo, quando já tem um profissional no circuito, é extremamente importante ser alinhado com ele, porque ele vai ter a percepção disso. Não existe ruptura, não existe quem é mais importante. Existe a necessidade daquele cliente, daquela pessoa. E o profissional, em sendo um profissional, ele vai dizer o seguinte, vamos fazer tudo aquilo que é possível fazer. Uhum. Então, há necessidade de medicação? Vamos dar a medicação. Há necessidade de um trabalho terapêutico? Vamos também fazer isso. Vamos buscar um outro profissional para fazer. Isso são coisas muito naturais que acontecem aí no dia a dia. Bom, 11h58, finalzinho aqui do programa, a gente tem apenas a agradecer e gostaria de saber o local de atendimento, como é que você atende o Ricardo Ramalho, que é massoterapeuta, hipnoterapeuta, né, número, contato, como é que a pessoa faz para procurar, pode ir direto a você, tem que passar por um outro profissional, como é que faz? O procedimento é simples, através do nosso site, que é o masterterapia.com. Masterterapia.com. Isso. E pelo WhatsApp 99703-1068. O advento da tecnologia hoje nos favorece muito. Então eu tenho muitos atendimentos aqui no Brasil e fora do Brasil, através da internet. Esse processo ele tem uma validade muito grande porque muitas vezes a própria pessoa ela não quer aparecer, ela não quer se evidenciar, ela não quer se expor. O que a gente analisa é qual é a real necessidade que ela tem. E se houver uma situação de presencial, nós seguimos rigorosamente todo o processo de proteção que é necessário. Né? Bom, masterterapia.com, WhatsApp, deixa eu repetir aqui, 99703-1068. 99703-1068, código 81. Ricardo Ramalho, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Foi um prazer recebê-lo no estúdio aqui da Rádio Polo. Eu agradeço mais uma vez a acolhida. Confesso para você que superou a minha expectativa e tendo a oportunidade de voltar será um prazer. E eu gostaria de deixar uma mensagem final para todos que estão nos ouvindo. Tenha certeza que é possível sim, você está bem. Cuide da sua mente. Se você cuidar da sua mente, você está cuidando da sua vida.
Tá certo? Um abraço a todos, foi um prazer grande. Abraço então. 12 horas em ponto, final do programa. Valtemiro, bom fim de semana. A todos um forte abraço, bom final de semana e apenas mais uma vez nos solidarizar e prestar nossos votos de pesar a toda a família do ex-prefeito Aragãozinho. Raimundo Aragão Filho. Um abraço então. Você ouviu na Rádio Polo Estúdio Livre. ZYD 801, Rádio Polo, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco.